A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas, apresentação Eliane Rose Silva. Eliane Rose Silva. Boa noite, de volta com o nosso programa Mãos Amigas, uma realização da RBE, a nossa Rádio Brasil Espírita, iluminando consciências. Queremos lembrar, gostamos de sempre relembrar de que essas mãos amigas entrelaçam na interação. Liguem, façam suas mensagens, tirem suas dúvidas, deixem suas perguntas. Combinado? E o nosso pão espiritual da noite de hoje, escolhemos com super carinho mais um texto de Emmanuel e dessa vez intitulado Anjos Desconhecidos e psicografado pelo nosso inesquecível Chico Xavier. E o texto nos diz assim: há guardiões espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida na terra mesmo. Frequentemente, centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admira os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esqueces facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar no santuário da própria alma as obras-primas da esperança e da paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças, todavia não te recordas daqueles que te sustentaram a infância, de modo a desfrutares as oportunidades que hoje te felicitam. E ouves, em êxtase, a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispõe a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a te entenderem. Generosidade e carinho. Homenageia, assim, os que te assinam nos pedestais que conquistaram, merecidamente, à custa de inteligência e trabalho. Contudo, reverencia também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles, pais e mães que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram à fé e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora na retaguarda, acabrunhados e encanecidos, experimentando agoniada carência de afeto, ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros, muitos, embora enrugados e padecentes, quais sirineus do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pensa nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne e de quando em quando unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria,
Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre esperam de ti simplesmente leve migalha das sobras que atiras pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. E agora a nossa reflexão. Diante das atividades diárias, no corre-corre, valorizamos, aqueles distantes de nós, que mecanicamente convive conosco, sem buscar apertar os laços de irmandade. Nem se predispõe aos momentos enriquecedores da troca de preocupações, desabafos e confidências. E assim equivocados, enaltecemos ou admiramos aos que nos buscam protocolarmente. E nesse protocolarmente, muitas vezes, nos deixamos perenizar. E aí, nem nos damos conta dos companheiros de caminhada terrena. Por exemplo, os anônimos, aqueles que nos ajudam no cotidiano. Esquecemos de pô-los nas orações. São eles, o porteiro do prédio, o guardador do nosso carro fora da nossa residência, ou no trabalho, ou da igreja, do centro espírita. Os vigilantes que guardam o condomínio onde residimos. O padeiro que capricha o habitual pão quentinho. Esquecemos de chegarmos juntos, fazer um elogio. E assim compramos o pão na padaria e saímos, né? Por que não aproveitar uma horinha, pedir licença ao panificador para chegar junto do padeiro? Elogiar o carinho, o manuseio daquela massa que nós experimentamos em nossa mesa, o pãozinho material de cada dia. E a secretária do lar? Conversamos pouco com elas? São os pedidos, as ordens e orar por ela. Pensemos nisso. Esquecemos de incluí-los. Todos os demais que nós comentamos. Como o motorista do Uber, costumeiro, ou do ônibus. O frentista que põe combustível em nosso carro. Só cumprimentamos com um tchauzinho quando ele termina de fazer seu trabalho. Quem sabe se ele não estava ali esperando um sorriso, um cumprimento. De repente, nós devemos levar algumas mensagens no nosso carro e agradecê-lo com aquela mensagem. Aqui, meu irmão, para você dar uma relaxada, E assim, inúmeras e diversas situações corriqueiras, esses anjos facilitam o nosso dia a dia. Fiquemos mais atentos e demonstremos gratidão do nosso jeito. Chegamos a endeusar, aplaudir, achando heróis os que evidenciam-se e nem lembramos dos mais próximos. Heróis, sim, grandes heróis da nossa vida, que hoje desfrutamos os ensinamentos. Ensinamentos, orientações, aconselhamentos, são tatuagens mentais. Nós a temos a vida eterna, levamos conosco os aprendizados enriquecedores.
São eles, nossos pais, nossos familiares, amigos, irmãos, são os mais próximos ou menos próximos que nos deixam lições de vida também. Professores da escola que frequentamos. Valorizamos famosos escritores mestres na eloquência e nos distraímos, nem valorizamos. Observar os que convivem conosco, simples, autênticos, verdadeiros, anjos que tanto nos amam e nos aceitam como nós somos. E entendem as mãos sendo sempre de plantão na generosidade. Muitas vezes silenciosos ou não, mas não nos abandonam nas horas mais dificultosas. Estende-nos os abraços terapêuticos que tanto nos erguem e energizam. Pensemos, valorizemos, a partir de agora, mais do que nunca, com esse estímulo que nós estamos proporcionando, esses anjos desconhecidos que se escondem na carne e de quando em quando revelam-se naturalmente. Fiquemos mais atentos. E só esperam de nós o quê? Carinho, bem-querer, uma prece, como diz no texto, apenas uma flor. Vários desses nossos anjos que transitam nossa existência terrena encontram-se de volta à pátria espiritual. E mesmo ausentes fisicamente, continuam auxiliando-nos, acompanhando, assessorando também o nosso anjo guardião. Incluímos sempre um a um em nossas preces, nossas rogativas ao Alto Divino. Peçamos por eles. Gratidão é eterna, uma das mais belas ferramentas espirituais existentes na prateleira do nosso íntimo. Nada, nem as ocorrências, nem as pessoas, nem os anjos em nossas vidas são frutos do acaso. Tudo segue a ordem divina. Ninguém é à toa em nossas vidas. Ante a dor e a carência, a caridade incondicional. Com todos ao redor e conosco mesmo. Isso. Já falamos outro dia. Sejamos caridosos conosco. Também a reforma íntima, ela precisa ser feita. E dispomos de um tempo para ela. Se não for tão frequente, lembremos da importância de nos renovarmos. Jesus, o maior de todos nós, seus irmãos, não fez pouco caso do sacrifício e da oportunidade de servir. Sigamos seus exemplos e vivamos onde nos encontramos, corajosos sempre, as práticas do bem, que tanto nos fazem felizes. Porque quando nós nos permitimos uma ação generosa, nós somos invadidos
por uma felicidade imensa, uma alegria sem tamanho. Se o ajudado está contente e feliz, imagine nós. Observemos os que caminham ao nosso lado, o próximo mais próximo, o menos próximo, e aos desconhecidos. Deus nos oportuniza sempre sermos anjos. Jesus conta conosco, sabe? A prática de abordarmos também irmãos desconhecidos que transitam numa calçada, numa travessada de rua. Temos uma experiência muito interessante. Nós estávamos saindo do estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde conhecemos o lado religioso, filosófico, científico. E no final do estudo, nós atravessamos uma praça para chegar no ponto do ônibus. E lá vinha a nossa direção contrária, aproximava-se uma senhora com um semblante muito triste, andando muito devagar, com os pensamentos totalmente longe dali. E abordamos essa irmã. Teríamos que ter um motivo para chegar junto. Era uma desconhecida. Aí olhamos para ela. Boa noite, irmã, com licença. Essa medalhinha que está na sua gola aqui do vestido é linda. Nos tira uma dúvida. É Nossa Senhora das Graças? Muito linda. Só foi necessário esta observação. Ela desabou em choro. E assim éramos em 4. Convidamos essa senhora a sentar-se no banco da praça. E ali conversamos com ela. Providenciamos uma água e ela desabafou. De repente ela puxa do bolso do vestido uma carta de despedida endereçada à filha. Ela estava a caminho do suicídio. Ela orinha aquela hora que passava o trem e ela estava disposta a ceifar sua vida nos trilhos do trem. E assim fizemos ali com ela um atendimento fraterno. Que maravilha a reação dela. E hoje, ela é uma trabalhadora incansável, faz preces lindas, tornou-se uma confrade. E nós só temos que nos descobrirmos, além de sentir a felicidade de ajudar alguém, é a gratidão ao alto, nos colocando situações de parceria com Deus. Foi uma experiência inesquecível. Então, surpreendamos o outro com as nossas atitudes, gestos, nos âmbitos das caridades, moral e material. E que as nossas asas de anjos sejam representações da libertação em nosso íntimo, nos sentindo no lugar do outro. Amemos o outro como desejamos ser amados. Aceitemos o outro também com as suas imperfeições como temos as nossas.
causando, proporcionando, surpreendendo com a nossa alegria, com o nosso gigante sentimento. Esse gigante sentimento que nos move, o amor em ação. Sejamos anjos terrenos cotidianamente. E aí nós trouxemos aqui para vocês também uma mensagem do livro Paulo Estevam, que diz assim: os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador, e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Então arregacemos as nossas mangas, sejamos plantonistas, trabalhadores, agricultores espirituais, diante dessa imensa lavoura que Deus nos deixou de herança, chamada o próximo. E aí trouxemos também para vocês um pedacinho aqui da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E no item 9, Fenelon, em 1861, ele nos registrou: o amor é de essência divina, desde o maior até o menor. Todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la, e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Dissemos, por ser ou por um objeto qualquer, existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência, e ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo. É a origem das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. E Fenelon ainda acrescenta: para algumas pessoas a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoístas.
Vosso amor é limitado de um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal qual Deus estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintivamente. Então, os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida eterna. Então, amemos muito, aceitemos o outro, ajudando no aperfeiçoamento. Que a paz nos envolva e vamos à nossa oração. Ó Deus, Pai maior, nossa Mãe bondosa, misericordiosa, Mãe Maria de Nazaré, Jesus, nosso irmão mais velho, nosso príncipe da paz, nosso mestre dos mestres. Obrigada, cada um de vós, pelos vossos ensinamentos, vossos exemplos e este amor incondicional que exala, que percebemos diante do amparo, da proteção. Obrigada, divindade maior, pela nação que nós estamos testemunhando, onde reencarnamos, o nosso Brasil. Por cada brasileiro, a tua bênção. Solicitamos, rogamos, suplicamos pela paz que vós permeia a cada instante, e tão poucos sabem ou são cientes equivocados, mas que a paz reside em cada um de nós, que a nossa luz própria é somada às vossas luzes. Gratidão, espiritualidade maior, em nos conduzirem, nos fazer crer da necessidade do amor universal, nos permitirmos brilhar a nossa luz a cada instante. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Que assim seja. Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita Mãos Amigas.